Lição de número 5, e eu estou feliz que você está aqui comigo. Este vídeo é da lição comentada, onde eu e você vamos estar juntos lendo, a nossa revista, a lição de número 5 é dela, e vamos estar discutindo, aprendendo alguma coisa com o comentário da lição. Eu vou compartilhar com você, como de costume, um roteiro como esse aqui. Claro que na sua tela vai aparecer um pouco diferente, mas da maneira que eu imprimi para mim, uma página somente, então está disponibilizado como um link na descrição do vídeo, aquele maisinho abre toda uma série de informações, e ali uma das primeiras informações é o link para este roteiro. Nós vamos, portanto, começar lendo da nossa revista, O texto da leitura bíblica é Atos, capítulo 17, a visita de Paulo a Atenas. O título da nossa lição é Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. E nós vamos começar já na nossa revista, na página 34, no primeiro tópico, e eu vou compartilhar com você aqui. Lá nessa parte de cima aí na sua tela diz contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas por volta do ano 50, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano. Berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Este foi um texto marcante, a palavra de Lucas, explicando a reação de Paulo naquela cidade. E sobre este primeiro subtópico, eu vou fazer o seguinte comentário. O mundo da grandeza intelectual, de riqueza cultural ou da abundância financeira pode nos encantar, mas a realidade dele não muda, estão na idolatria, em trevas. O texto de Atos 17 e 16 que o pastor colocou para nós, eu também menciono aí, é o texto que diz o seguinte: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, o que nós vemos aí no meu comentário com você é a percepção que o nosso comentarista nos deixou, é a percepção que Paulo teve e a percepção que nós devemos tomar atenção sobre ela. Qual é? Existe realidade no mundo, e eu mencionei no meu roteiro aqui, não só a questão cultural, a questão do conhecimento humano, a questão dos estudos, da grandeza das pessoas que têm conhecimento. E o conhecimento é uma grandeza. Inclusive, quem lê o livro de Provérbios sabe a ênfase que o autor, o Salomão, em sua sabedoria, dá, inclusive a sabedoria humana, o conhecimento das coisas. Claro que existe um conhecimento das coisas humanas e existe um conhecimento das coisas espirituais. As coisas espirituais não são visíveis, nem encontráveis, nem discerníveis por nós humanamente, a não ser pela revelação de Deus sobre elas. No entanto, as coisas naturais, o homem, historicamente, tem descoberto, tem pensado. E o pensamento, a capacidade do raciocínio, é um presente de Deus. E não é errado honrar a busca ao conhecimento, não é errado honrar a aquisição, o adquirir de conhecimento, que trouxe benefício para todos, Sempre trouxe, de maneira geral, com certeza. No entanto, esta realidade do muito conhecimento não pode desfazer da verdade de Deus, para nós, não pode diminuir a verdade e a sabedoria de Deus que nós entendemos e cremos, ou melhor, nós cremos e entendemos que é superior à do homem, Mas quando nós olhamos no contexto daqueles que não são de Deus, é este o ponto que nós vamos chegar aí neste tópico. Qual é? É que apesar deles terem muito em determinadas áreas, seja da sabedoria humana, seja do entendimento, da razão, da muita finança, eu coloquei riqueza aqui financeira, intelectual e cultural, Apesar dele poder ter crescimento nessas três áreas da vida, há um denominador comum de todo aquele que não pertence a Deus. Porque alguém somente pode estar
em duas situações espirituais. Dentro do contexto da luz, de pertencer a Deus, e do contexto das trevas, daquele reino, daquela realidade de trevas, não é? Que pertence àquele que está diante das trevas neste presente século, ao príncipe deste presente século, como a Bíblia o chama, não é assim? Satanás. Então nós sabemos que o objetivo dele é roubar, matar, destruir, e o pecado mantém o homem aprisionado a esta realidade de trevas, e somente o poder, aleluia, somente o poder de Deus, alcançável hoje pela graça, pela fé, através da graça em Cristo Jesus, é que alguém pode se libertar. Então Paulo, quando olhou a situação de Atenas, ele se comoveu porque, como o pastor comentou aqui, às vezes quando a gente vê tanta beleza, tanta prosperidade, tantas coisas bonitas, tanta sabedoria, tão triste chegar à conclusão que por trás de caras, de rostos bonitos, de intelectos extremamente capazes, de vozes extremamente capazes na oratória, na retórica, e Paulo era uma pessoa muito inteligente, muito estudada. Então todas aquelas coisas lhe traziam admiração. Mas o seu espírito, diz o texto, se comoveu. E esta é uma realidade para nós de aprendizado. Aleluia. Aleluia. Qual é? É que atrás dos rostos bonitos nas nossas universidades de hoje, de professores super capazes, glória a Deus, de influenciadores, atores, entre outros, que possam aparentemente demonstrar felicidade, conhecimento, posição, ganho financeiro. Por trás há um denominador comum de todos eles. Qual é? Estão perdidos, são adoradores de ídolos. Estão caminhando para o mesmo lugar que aqueles que estão no voduísmo, aqueles que estão nas magias mais negras que nós podemos falar sobre elas, estão perdidos espiritualmente. E a palavra diz que o coração, né? O espírito de Paulo se comoveu naquela situação. Então nós vamos voltar à nossa revista. Este foi o primeiro subtópico. O segundo, agora já na página 35. Na página 35, o início da evangelização na sinagoga. Veja aí no lado esquerdo da nossa tela. Como era seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como Messias prometido. A sinagoga permanecia assim como espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. E sobre este subtópico, nós comentamos o seguinte: diante de um novo grupo para quem Paulo sente profunda, ou por quem, melhor dizendo, né, Paulo sente profunda compaixão e se comove pela sua realidade religiosa, ele não se esquece do seu povo, dos judeus, nem dos seus princípios. Então, o que nós usamos aqui com nossas palavras, o nosso comentarista traçou o seu sentimento e nós juntamos, né, alguma coisa do meu entendimento sobre a mesma leitura e dele, entendendo o que? Qual foi o meu sentimento? É que apesar de ele se sentir comovido, né, ele não deixou aquilo que o seu povo, né? Aquele para quem ele entendia ministerialmente que ele primeiro deveria pregar para os judeus. Nós já estudamos sobre isso no começo dessa lição, quando Paulo foi chamado ao ministério, como ele entendeu que este era o parâmetro, ainda que ele era aquele conhecido como apóstolo dos gentios, ainda que ele é aquele que denominou, dizendo que Pedro tinha sido chamado para o apostolado da circuncisão, da mesma maneira que ele, Paulo, tinha sido chamado para o apostolado da incircuncisão, ou seja, para os gentios. Mas nós vemos este sentimento de Paulo para com seu povo, um sentimento correto diante de Deus, que você vai ver durante toda a literatura paulina, ele trazendo isso à tona, e nós vemos aqui mais uma vez, que apesar dele estar muito comovido, né, ele manteve a mesma prioridade que ele tinha estabelecido diante de Deus. E isso nos ensina o quê? Que algumas vezes nós nos movemos pela emoção, né? E esta emoção, no caso de Paulo, não era errada, não era espiritual, não era de Deus. Era.
No entanto, nós devemos pausar e pesar diante daquilo que Deus já revelou para nós, diante da revelação maior. Nenhuma outra inspiração pode ser maior do que essa. E com isso eu quero somente aplicar no caso de Paulo aí, nos fazendo entender que ele não agiu por causa de uma emoção explosivamente num só lado, esquecendo do outro. Entendemos aqui? No caso de Paulo, estamos trazendo somente a explicação direta aqui. Ele, apesar de ter isso, ele sabia que Deus estava lhe dando a oportunidade. Ele ia falar àquelas pessoas. No tempo certo, na hora certa, Deus haveria de lhe dar sabedoria, de abrir a porta, como fez, né? É o centro, inclusive, da nossa lição de hoje. Mas ele não esqueceu do seu povo. Vamos voltar à nossa revista, no terceiro subtópico aí, da própria página 35 ainda, do lado esquerdo da lição, diz o seguinte: a proclamação do evangelho na ágora. Além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à ágora, a praça pública, onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Ali dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Esse movimento revela que o evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Então vamos ver o que eu compartilho com você aí sobre este subtópico no nosso roteiro. E eu tinha um versículo para o passado e acabou que eu não li. Por que não eu vou compartilhar com você aqui agora? Vamos voltar ao versículo do tópico anterior, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Então a gente vai focar aí, porque essa foi uma palavra, uma colocação paulina que ele manteve, não é? Fielmente no seu ministério. Então ele entende que o evangelho é poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, e ele coloca esta ordem, primeiro do judeu, também do grego. Agora o terceiro subtópico que nós lemos aí, não é, na revista, o meu comentário é: o ser humano segue em busca de respostas para as necessidades de sua alma. Estaria em algo novo, e esta é a minha visão, não é o meu sentimento, não é da Bíblia, é o meu sentimento lendo ou entendendo a realidade dessas pessoas que Lucas registra, que estes moradores, estes filósofos, estas pessoas ali de Atenas que se agrupavam naquele lugar, né, ágora, atrás de entendimento e gostavam de ouvir coisas novas. Eu me pergunto, eu me questiono. Por quê? Porque a realidade da intimidade do homem, as nossas necessidades como seres humanos, apesar de nós advogarmos mudanças culturais, chamarmos de modernidade, pós-modernidade, etc., tempos culturais diferentes, a realidade é que a maioria dos sentimentos e necessidades humanas nunca mudou, não mudaram hoje e não mudarão enquanto nós vivermos neste mundo. Então nós estamos sempre à busca de solucionar os problemas mais íntimos que o ser humano tem. E eles, como não conhecem a Deus, em nada tinham ouvido sobre Deus, eram pagãos que não tinham nenhuma instrução, né, neste caminho da verdade, da revelação de Deus. Então, o que nós vemos aqui é que eles se reuniam e gostavam de ouvir novidades. E a minha conexão foi essa. Será no coração de alguns deles que entre essas novidades, com certeza eles esperavam coisas novas. Na área da ciência, alguém que tomou atenção em alguma coisa, aprendeu, viu, achou, tudo bem. Mas na área da filosofia, alguém que pensou, chegou a alguma resposta baseada no próprio entendimento natural humano, mas também eles esperavam realidades assim de outras religiões. Por quê? Lá no íntimo do coração humano, dentre essas novidades, e claro, todo ser humano gosta de novidades, né? Mas dentre eu estou fazendo uma aplicação para a realidade agora religiosa do espírito do homem. Me entenda, por favor. Talvez é algo novo, alguém venha com algo que venha preencher, que venha responder a perguntas que até hoje nós não conseguimos responder por nós mesmos. Amém? O segundo tópico da nossa lição, os filósofos epicureus e estoicos. Primeiro subtópico, os epicureus. Vou aumentar aqui um pouquinho.
Entre os que confrontaram Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e navegavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colide, né, frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. E este texto que o pastor colocou aí, eu também vou colocar para você no meu roteiro e nós vamos ler alguns, inclusive, versículos aí. Então veja, a nossa colocação aqui é o texto 1 Coríntios 15. E estes 3 versículos, nós vamos, a partir dele, concluir ou perguntar a nós mesmos, porque esta foi indiretamente a pergunta de Paulo aí. Vale a pena o nosso sacrifício? O negar dos prazeres humanos. Então nós observamos que este grupo de pessoas, por causa das suas crenças religiosas, eles buscavam os prazeres humanos, uma vida buscando cumprir os prazeres, porque se não há nada depois dessa vida, se nós vamos somente viver e desaparecer, então por que não, né? E é exatamente neste ponto que Paulo fala neste texto de 1 Coríntios, eu vou abrir aqui para nós. Veja bem, se esperamos em Cristo só nessa vida, Paulo dizendo aos irmãos de Corinto, somos os mais miseráveis de todos os homens. E agora eu faço um parênteses para nós aqui. Por quê? Porque nós vivemos uma vida contida. Uma vida de devoção a Deus. Nós vivemos uma vida que não aproveita os prazeres do mundo livremente. E eu vou mostrar para você como Paulo está pensando exatamente nisso através do versículo 32. Mas eu vou ler de novo o 19, que Paulo diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. O que isso quer dizer? Ele diz, olha, Cristo ressuscitou e foi o primeiro a ser ressuscitado, mostrando e comprovando que há vida, que há uma ressurreição, que a morte que nós vemos as pessoas perderem, não é? Enfim, o sangue não circula, o coração não bate, o cérebro não funciona. Não é o fim, não é o fim. Versículo 32. Veja que há um salto aí do 20 ao 32, né? Paulo continua falando neste tema, mas no 32 ele diz as seguintes palavras: se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então este último versículo é o que o pastor propôs para nós, e é aquele que nós devemos nos focar. Claro que com o entendimento anterior nos ajuda um pouco a perceber o caminho de Paulo aí. Mas a pergunta é, será que vale a pena? Ele diz, eu mesmo passei uma luta tremenda, irmãos. Ele chamou de combater contra as bestas feras. O que aproveitaria se não houvesse ressurreição? Se não há céu e inferno? Se não há um julgamento de Deus? Se não há uma vida eterna depois desta vida? Vamos comer, gente. Vamos beber, vamos aproveitar. Vamos ser como os epicureus. Eles estão certos, pronto. Mas, aleluia, agora, disse Paulo no versículo 20, ele depois repete isso também, Cristo ressuscitou. Aleluia, e ele foi e se tornou a primícia, o primeiro dentre os que dormem a ser ressuscitado. Isto muda tudo. Então, porque há ressurreição, nós não mais precisamos, não é, questionar isso. A conclusão é, vale a pena. Porque se nós escolhermos idolatrar o mundo, as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, os ídolos deste mundo, nós vamos aproveitar aqui, mas a nossa eternidade vai estar debaixo do juízo de Deus. Porque há uma ressurreição. Aleluia, aleluia. No entanto, nós que batalhamos, nós que decidimos vir para Deus e permanecer, e nós sabemos que nós abrimos mão, é um princípio grandíssimo do Evangelho, a renúncia de quem permanece no Evangelho. A entrada é a graça por Jesus Cristo. Mas a permanência, o próprio Jesus disse, olha, a portinha que vocês entraram foi essa, chamada Jesus Cristo, mas ela é apertada, não é todo o caminho que leva a Roma no sentido da salvação, não.
É essa porta aqui. E o caminho também é apertado, não é assim? Então a pergunta de Paulo para nós também é essa: vale a pena? E a resposta com certeza vale a pena, porque Cristo ressuscitou e nós haveremos de ressuscitar também. Vamos ao nosso próximo subtópico. O primeiro falou neste segundo tópico dos epicureus, né? Depois vai falar dos estoicos. Deixa eu aumentar aqui para nós lermos na revista. Os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno. Valorizavam a razão e a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eles eram, portanto, panteístas, fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. Então, há este segundo grupo cuja ênfase é a razão, é o entendimento racional das coisas e por isso se controla, gente. Se a vida termina, vamos nos preparar para o fim da vida. Vamos usar do que é com razão, e este era o ponto. O ponto dos estoicos é baseado, firmado nesta racionalidade aí. O meu comentário para você está baseado em 1 Coríntios 1:23, que diz: o evangelho de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O grego, neste contexto aí, é aquele que simboliza o entendimento, a sabedoria, a busca da razão, né? Nós vemos aí os pais da filosofia tendo esta origem. Então, quando nós olhamos para o estoico, nós lembramos disso e vamos ao texto bíblico que eu mencionei, que diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que nós aprendemos aí é que para o mundo que busca a razão, o evangelho é loucura. E não vai deixar de ser loucura. Então, se alguém nos escuta e diz: olha, você está atrás de mitologia, isso é loucura, não faz sentido, não é racional, ele não está errado. A própria palavra de Deus diz isso: é loucura para o homem, é loucura para o grego, é loucura para aqueles que colocam a razão como única bússola de sua vida. No entanto, esta palavra, Jesus disse que nós anunciássemos. E ele disse mais o seguinte: é o Espírito Santo que eu vou enviar, quem vai convencer o homem. Aleluia. Que palavra gloriosa, né? João capítulo 15? 16, pronto, lembrei. Capítulo 16, né? Então, é o Espírito Santo quem vai convencer o homem ao escutar essa palavra. Não só do pecado, da sua posição pecadora diante de Deus, mas da justiça de Deus e do juízo de Deus. Ou seja, que este Deus, que o fez entender que ele está mal para com ele, haverá de julgar, haverá um juízo. E Deus é justo, ele não vai agir com injustiça. E nós não precisamos enfatizar, nós não precisamos explicar muito isso. Nós não precisamos dar um curso de teologia para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Basta-nos fazer como Paulo fez, como Pedro fez, como o próprio Jesus fez. Anunciarmos esta palavra, este evangelho e trazer este convite ao arrependimento. E permitirmos que o Espírito Santo faça a obra. Porque o Espírito Santo convence, mas a decisão é do ser humano. Amém? É cada um de nós, aleluia, que tivemos que deixar, como diz Paulo, as vaidades, tanto ele estava se referindo aos ídolos, como ao nosso amor pelo mundo, não é? As demais coisas, e vimos para Deus por Cristo Jesus. Vamos ao terceiro subtópico aí, Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte, quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns o desprezaram, chamando-o de paroleiro, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho, que anunciava Jesus e a ressurreição. Veja aí, parte do evangelho de Paulo falava de Jesus e de ressurreição. Temas estranhos, como eles disseram ali, né? Para eles, e que não tem lógica humana, mas que é o evangelho de Cristo Jesus. Vou continuar a leitura aí. Esse episódio nos ensina
que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores. Veja a palavra final do nosso comentarista, sem diluir a verdade do Evangelho. E com isso, eu ainda acrescentaria, sem manipular a palavra, sem tentar adicionar, moldar para fazer valer, né? Você vai ver no próximo subtópico que o pastor mostra-nos o que realmente aconteceu. Ele chamou de ponte que Paulo fez entre a realidade daquelas pessoas e aquilo que Paulo veio apresentar, que era completamente diferente, um outro Deus, em verdade, o Deus verdadeiro, Paulo apresentou para eles, né? Então ele usou pontes culturais, nós vamos falar no tópico seguinte. No entanto, a mensagem que ele trouxe, ele falou do mesmo evangelho, de um Jesus, de uma ressurreição. Então deixa eu colocar o meu comentário aqui com você. Diz, o mesmo evangelho, Jesus e a ressurreição, através do arrependimento. Olha aí, o evangelho de Jesus Cristo é Jesus e a ressurreição através do arrependimento. Por quê? Porque esse evangelho é o poder. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, baseado no versículo aí que nós conhecemos. A gente na primeira parte baseou na primeiro tópico, né? Falou do judeu e depois do grego, mas agora nós vamos focar na primeira parte do versículo aí, olha lá. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja bem que o evangelho de Cristo não é uma filosofia, não é um entendimento, não é uma cosmovisão cristã, terminologia muito usada no nosso meio de hoje. Não se engane. Não caia nessa, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós não pregamos, nós não anunciamos, nós não defendemos a cosmovisão cristã. Quem quiser que faça. Paulo não fazia. A irmã Manuela também decidiu não fazer. Glória a Deus. Porque o que nós pregamos, o que nós anunciamos, pode ser loucura para o grego. Pode ser escândalo para a religião vigente, até mesmo o evangelicalismo e até mesmo o pentecostalismo já falsificado, já alterado hoje. Mas é este evangelho, são estas palavras, fé, Jesus, crucificado, sangue, ressurreição e arrependimento. É este o evangelho, o chamado, a graça oferece a maneira, diz, creia, se arrependendo você vai entrar. O arrependimento neste contexto demonstra, está ligado intrinsecamente à nossa fé. Ela não é uma obra, mas ao recebermos pela fé, com um coração arrependido, a obra é feita pela pessoa do Espírito Santo de Deus. E porque é uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus e só pode ser feita por Ele, e é libertadora e é grandiosa. Já tivemos lições para trás que ensinaram, falaram, nos explicaram sobre a grandeza da obra salvífica. Aleluia, aleluia. Paulo diz com muita autoridade, ela não é uma filosofia, ela é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Então quando nós queremos ver salvação verdadeira, gente com o nome escrito no livro da vida, há de se pregar o evangelho. Como crerão, disse Paulo, se não há quem pregue, aleluia. E em meio aos mais capacitados da filosofia mundial, da época, Paulo prega o mesmo evangelho, aleluia. No meio dos simples, ele prega o santo e verdadeiro evangelho, a mensagem que Jesus disse, vá e leve, igreja. Esta mensagem ele levou. No meio dos grandes, ele levou a mesma mensagem. E ele, como disse Jesus para Ananias, e diz, eu escolhi para que ele anunciasse aos reis, aleluia, até aos reis, aos grandes. Paulo foi, e ele disse, eu queria que você fosse como eu, exceto por estas cadeias. Foi ele falar diante dos reis, encadeado em suas mãos, mas a palavra continuava livre, aleluia. E ele ali testificou do mesmo evangelho, do mesmo Jesus, da mesma ressurreição e o mesmo chamado ao arrependimento. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então nós estudamos o terceiro subtópico aí falando de Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Agora nós vamos
nós vamos para o terceiro e último tópico do estudo da nossa lição, que começa na página 36, né? Logo depois ela passa para a página 37. Veja lá em cima, o discurso de Paulo no Areópago. Observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. O discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica, que é a grega, não é? Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza este elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Veja que o que o Paulo anunciava era completamente diferente. No entanto, ele entendia que as pessoas estavam ali, como ele mesmo falou depois. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que isso significa? Esse mesmo discurso, essa mesma pregação de Paulo em Atos 17. Lá na frente ele vai falar isso. Mas quando ele parte para falar, quando ele começa a adereçar aquele público, ele já tem isso no coração. Qual é? É que essa gente não sabe. Aleluia! Eles não têm conhecimento do Deus. Os judeus tinham conhecimento de Deus e ainda assim negaram ao seu Messias. Essa gente não tem conhecimento de Deus. Eles estão, como disse as próprias palavras do apóstolo, como que tateando para encontrar a verdade. Aleluia! A realidade do seu espírito, da carência do seu espírito que busca por Deus. Então nós vamos comentar sobre este subtópico aí. Ponte não é sincretismo. Ponte usa o que é conhecido pela cultura para levar a novidade do evangelho. Por quê? Porque o evangelho para eles era uma novidade, não é assim? O sincretismo é uma coisa mais a outra. É o de Deus mais o do mundo. E é isso que nós aprendemos no passar da história da igreja, que aconteceu no processo de missiologia, de expansão do cristianismo. Aconteceu no período de Constantino, aonde se manteve o que era de Deus, mas se adicionou o que era do mundo. Aconteceu no tempo do profeta Ezequiel. Ele levado para outro lugar, para longe, para o cativeiro, Deus lhe fez ver, lhe levou em espírito ao que o povo, a nação de Israel estava vivendo lá. E ele viu dentro do templo de Deus isto, o sincretismo, ou seja, as coisas de Deus juntas com as coisas do mundo. E nós estamos analisando este terceiro tópico e a pregação de Paulo, já fazendo uma aplicação para nós, é o que o comentarista está fazendo para nós. Olhando para a nossa maneira de evangelizar, para a nossa maneira de compartilhar a fé. E algumas lições estão aqui. A primeira é não desfazer, não ferir, não colocar para baixo, humilhar alguém que esteja na idolatria. Mesmo que você e eu possamos dizer, olha, mas essas pessoas estando no Brasil, ou estando nos Estados Unidos, ou estando em Portugal, ou estando, sei lá, já conheceram, já ouviram, eles deviam saber. No entanto, a Bíblia também nos explica da cegueira espiritual, que aquele que está em trevas está naquele momento. Então eles veem, mas não veem. Eu tive uma experiência, muitos anos atrás, uns 25 anos atrás. Eu estava passando na rua, vi uma senhora, cheguei perto dela, comecei a conversar com ela, falar de Jesus com ela, se postou uma pessoa religiosa, interessada. E aí quando eu queria fazer o meu ponto, e ela é uma pessoa católica, e eu disse, você pode ler um texto da Bíblia para mim? Eu estava com a minha Bíblia na mão, eu estava indo para o seminário, e eu abri no texto dos 10 mandamentos.
E eu pedi para aquela senhora, eu falei, você pode ler estes 2 versículos aqui, este número tal e o número tal. E ela, com um sorriso ainda no rosto, ela leu. No momento que aquela mulher leu aquele texto, algo combateu contra a sua alma. Ela ficou completamente sem ter reação. Ela entregou a Bíblia na minha mão e literalmente saiu correndo. Ela não falou uma palavra, ela não chorou, ela entrou em choque, seria a minha descrição. E ela literalmente, aquela senhora, saiu literalmente correndo de perto de mim. Eu não preguei. Eu permiti a palavra de Deus mostrar para ela a verdade. E eu tenho certeza que ela correu. Ela teve tal reação. Por quê? Porque a palavra lhe mostrou a verdade e ela entendeu. Aleluia. Ela entendeu. Ela entendeu. Então o que nós aprendemos? Este é um testemunho somente da realidade, de que as pessoas estão neste lugar. Talvez porque ainda não foram apresentadas. Não estiveram diante do poder. Esta palavra é o poder de Deus. O Espírito Santo que usa esta palavra, irmãos, por favor, vamos entender isso aqui, por favor. A gente não precisa humanizar a palavra. Eu sei que eu e você sentimos, às vezes, não, mas a gente não está humanizando, estamos explicando. E eu sei, é bom explicar. Mas tomemos cuidado para não alterar. Porque às vezes, nessa nossa ênfase, nós temos alterado a mensagem. A verdade é essa. Nós não temos alterado só as coisas estéticas, ou seja, o lado de fora da igreja, o lado de fora dos nossos usos e costumes, que a gente diz, nós estamos alterando para alcançar, né? Porque isso não é necessário, o que quer que seja para alcançar. Mas esta não é a realidade que nós somos chamados. Nós somos chamados a trazer o mesmo evangelho, a mesma palavra. Fazer pontes. Se você veio desta fé, então você acredita na Bíblia. Pronto, eu fiz uma ponte. Você poderia ler isso para mim. E o que Paulo fez, né? O pastor não leu aqui, o texto da coisa diz, e ele referiu-se a ele, né? Quando Paulo começou a sua pregação, ele disse, eu fui aos vossos templos. Primeiro ele disse, eu vejo que vocês são religiosos. Ou seja, ele falou isso como uma coisa boa. Eu vejo que vocês buscam algo interior, algo de Deus, algo espiritual. Vocês chegaram a este entendimento. E é uma das coisas interessantes que eu humanamente olho para o mundo de hoje e vejo que a maioria das pessoas, até pessoas que estão na área científica, médica, que há um tempo atrás, a maioria, muitos deles, né, por que não dizer a maioria desse auge, desse topo nessas grandes universidades, rejeitava a noção de Deus, mas todos eles concluem de uma necessidade espiritual do homem. Eles não sabem como satisfazer, eles dão ideias para você, é meditação, é fazer isso, é gratidão, uma série de coisas, né? Mas com a tentativa de chegar. Então é uma ponte interessante, é uma menção interessante. E Paulo falou, olha, eu vejo que vocês são religiosos, muito religiosos. Pois bem. E ele diz, eu ainda entrei num templo vosso, eu vi um altar que estava vazio lá. E estava escrito na inscrição, ao Deus desconhecido. Este Deus que vocês não conhecem, aleluia. Oh glória, só Deus para fazer tal coisa. Aleluia, só Deus para dar tal sabedoria, aleluia. Porque se Paulo amava as almas, escute por favor, Deus ama muito mais. Quem coloca em nós o amor pelas almas, se eu e você sentimos, isto vem de Deus, porque quem amou o mundo de tal maneira, aleluia, que enviou a Jesus para nos salvar, foi Deus. É Deus quem ama, é Deus que proveu a Paulo entrar naquele lugar, ter o entendimento, ter a sabedoria, é Deus, a obra de Deus, mas o querer de Deus são as almas, aleluia, são as almas. Então nós vemos que houve uma ponte cultural, mas diferente de um sincretismo, ou seja, ele não apresentou um Deus misturado com a religiosidade deles. Se nós lermos a pregação, nós aprendemos claramente que este Deus, né, era novidade para aquelas pessoas. Vamos ao segundo subtópico aí da nossa lição, do lado esquerdo aí da nossa tela, né? O Deus criador e sustentador e Senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como criador do mundo e de tudo o que nele há.
Senhor do céu e da terra, e nós vamos estar lendo bastante da pregação de Paulo neste subtópico aí. Que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano. Afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limites das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Então veja que Paulo usa a terminologia, usa o conhecimento de onde eles estão para apresentar aquilo que eles não conhecem, um Deus que eles ainda não conhecem, um caminho a chegar a este Deus também desconhecido. Vamos ver o nosso segundo subtópico aí. A pregação para o pagão deve começar com o Deus Criador. O Criador dos homens, a gente vai ler daqui a pouco este texto aí, a realidade humana distante de Deus, e veja que todos os textos que eu estou mencionando aí estão dentro do Atos 17, tá vendo aí? Tá vendo aí? Eu pus 4 textos, tá vendo na tela? Todos eles dentro de Atos 17. Significa que os textos que nós vamos estar lendo, todos são parte desta pregação de Paulo, ok? Então a pregação de Paulo apresenta o Criador dos homens, a realidade humana distante de Deus, a oferta para o arrependimento e recebimento por causa do juízo contra o pecado. Veja que estas colocações são, em sua junção, o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, Paulo, para apresentar o evangelho a uma cultura totalmente pagã, que a gente podia dizer, olha, eles não entendem nada, então ao invés de eu falar deste jeito, deixa eu fazer diferente. E é isso que eu acho que a igreja tem errado. Na verdade, a igreja tem pecado contra Deus. Este é o meu parecer. Quando eu olho para o desafio missionário de Paulo aqui, e vejo o que ele não fez, e me lembro que Jesus disse claramente o que devia ser pregado. E me lembro que os apóstolos que receberam o revestimento de poder na descida do Espírito Santo, usados pelo Espírito Santo num tempo, num momento que não havia mistura com nada, ali era tudo novinho, limpinho de Deus na vida deles. Qual foi a mensagem que eles pregaram? A mesma que Paulo pregou, a mesma que Jesus nos mandou pregar, a mesma que a igreja deveria estar pregando até hoje. Então que Deus nos guarde em nome de Jesus, de mudar esta mensagem, porque se mudarmos, o efeito dela não vai ser o poder de Deus para salvação. Será que nós entendemos isso? Ela pode ser eficiente para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a se familiarizarem com o cristianismo. A gente falou daquela palavra de cosmovisão cristã? Pronto. Nós temos como igreja espalhado a cosmovisão cristã. Perfeitamente. Entre os nossos livros, os nossos institutos, a nossa teologia, a praxis da igreja tem feito um trabalho muito bom de lutar, até trazendo para a arena do mundo, e há um porquê teológico, mas eu vou ficar por aí, mas até trazendo para a arena do mundo essa cristianização. Mas eu quero fazer-nos entender agora pela autoridade da palavra de Deus. Isso não é conversão. Não há transformação cuja transformação é o cerne da salvação, e ela vem pela operação do poder de Deus em nós. Não é um convencimento, aleluia. É uma conversão, é uma transformação espiritual. E toda vez que eu falo deste assunto, eu me lembro de um versículo, para mim é impactante sobre isso, salvação, para me lembrar do que significa, para me lembrar da profundidade. A palavra de Deus diz, se não me engano, Colossenses capítulo 1, que Deus transporta esta pessoa da potestade, do senhorio, das trevas. Ele transporta para o reino do Filho do seu amor. Você pode entender, ou pelo menos tentar, fazer a sua mente alcançar o que é ser transportado das trevas para pertencer espiritualmente ao reino de Deus? Você já viu que isso não é coisa da terra? Aleluia. Pelo menos isso a gente pode concluir. É grande, irmãos. Se não é coisa da terra, ninguém pode fazer na terra, irmão.
não é a nossa psicologia aplicada, não é a nossa boa intencionalidade, não é a nova maneira de se falar, não é a nova teologia do reino, não é nada disso, é o mesmo evangelho, porque só esse aqui é o poder de Deus, lembra? Quem se lembra? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos voltar ao nosso roteiro aqui, eu vou passar para os textos e a gente vai terminar com eles. Atos capítulo 17, 23 a 28 diz, porque passando eu, é o contexto aí que nós estamos estudando, né? E vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. É Paulo que andou na cidade e viu isso. Esse, pois, isso ele já está falando lá com as pessoas, né? É a pregação dele. Que vós honrais. Está no vosso tempo, vocês honram. Não o conhecendo, porque vocês escreveram lá o Deus desconhecido. É este, aleluia, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Veja bem, irmãos, quando se anuncia a Jesus, a salvação de Cristo aos pagãos, não se começa em Jesus, se começa na criação. Porque o entendimento da pessoa volta ao mais básico do seu ser, é a única coisa que ela entende e que vê como uma grandeza absurda, é a realidade da vida. Há coisas milagrosas na realidade da vida que a sua humanidade não consegue entender. E ele diz, pois este foi o Deus que criou. Ele, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Para eles agora está começando a fazer sentido. A gente não podia fazer imagem dele. Aleluia. Diz Paulo, seguindo, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ou seja, o Deus que criou não precisa de nada. Olha o ponto que Paulo está fazendo aí. Com amor por eles, para que eles entendessem, aleluia. O Deus que fez todas as coisas, inclusive os homens, ele não precisa, porque ele mesmo, olha aí o texto terminando aí, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Que profundo. E de um só, olha aqui, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então Paulo está falando palavras poéticas, palavras profundas, palavras, né, de profundidade, que o pessoal que gosta dessas coisas está com a cabecinha doida tentando conectar as peças do que Paulo está falando, mas entendendo que este Deus que Paulo está apresentando, ele foi e é o Criador e é o determinador, ele é soberano sobre a criação. Agora veja a ligação do 26 com o 27. Esse Deus que fez o homem, que determinou tempos e limites para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, este Deus, ele entende, ele pôs uma sede no coração do homem, para que o homem pudesse se voltar para ele, e o homem que não conhece a revelação, que é a palavra, anda como que tateando para achar, mas Paulo anuncia uma grande verdade, ele não está longe de nós, aleluia. Veja no versículo 28 que ele diz, porque é nele que nós vivemos, e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, somos também a sua geração, aleluia. Então veja que Paulo aqui, ele usou essa sabedoria grandiosa, não é? Para apresentar como Deus Criador. No versículo 29, ele vai apresentar aquele segundo ponto da nossa subdivisão ali, que é a realidade humana distante de Deus. Veja aqui, eu vou botar na tela. Lá em cima eu pus a realidade humana. Então primeiro ele apresentou este Deus que ele estava apresentando como um Deus Criador. E ele deu toda esta ênfase e explicação para eles. Agora ele apresenta a realidade do homem que está distante de Deus. Veja, sendo nós, pois, geração de Deus, ou seja, gerados de Deus, viemos de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, ou seja, que este Deus, seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Se nós fomos criados por Deus, nós não podemos criar este Deus. Porque se foi um Deus criado por nós, ele seria menor do que nós. Mas este Deus que nos criou é maior do que nós. Então, Paulo está levando pela lógica ao entendimento de algo que não é lógico. E ele sabe que isto que não é lógico, mas que ele pode caminhar pela lógica, aleluia, quando o Espírito Santo leva esta palavra da verdade, que agora colocou a eles como pecadores, como pessoas que estamos fazendo deuses, fazendo a imagem, tentando fazer Deus pequeno ao invés de ser aquilo que ele é.
Tá? Então, Paulo está crescendo neste entendimento aí para com essas pessoas. A seguinte coisa a gente fala aí, a oferta para o arrependimento e recebimento. Trata-se do versículo 30. Veja como é que Paulo fala. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Arrepender do que ele acabou de dizer. Daquilo, da adoração, de tentar fazer de Deus, fazer deuses de coisas criadas. Então este Deus anuncia, e é Paulo quem está trazendo esse anúncio, é a igreja quem anuncia hoje, aleluia. Que o quê? Que os homens se arrependam. Este é o anunciar de Deus. Quem se lembra? João Batista, no deserto da Judéia, chamando ao arrependimento. Jesus, Mateus, capítulo 4. Arrependam-se que é chegado o reino de Deus. O batismo no Espírito Santo vem, aleluia. E Pedro se levanta, fala sobre Jesus e diz: se arrependam. Os irmãos perguntam o que fazer, ele diz: arrependam-se, aleluia. E agora Paulo anuncia aos pagãos: arrependam-se. Do quê? Das vaidades, dos ídolos, de deuses que não são deuses, não é isso? Por quê? Por causa do juízo, olha aí na nossa tela, contra o pecado. Paulo, esse é o finalzinho, é o último versículo, se não me engano, que a gente vai, né? É isso mesmo, é o último versículo que a gente vai ler neste contexto aí. E com isso a gente vai estar terminando essa lição. É o término da pregação de Paulo. Vamos ler o versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando este varão dos mortos. Aleluia. Então Paulo não falou muito de Jesus aí. Mas aí está Jesus. Por Jesus vai haver um juízo, vai haver um julgamento final. Então o chamado aos gentios aí apresenta um Deus que levantou alguém e que provou o seu desígnio, provou a força do seu poder ressuscitando a ele. Então essa pessoa que está dentro do contexto do juízo, ele morreu e Deus o ressuscitou como prova. E alguém vai dizer: olha, ele foi mal colocado, eu não quero saber, aleluia, aleluia, eu não quero saber da razão humana, porque quando eu vejo a palavra de Deus, eu tenho que entender que a morte de Jesus na cruz é loucura, que esse negócio de ressurreição, quem tem prova? Se as pessoas me perguntarem isso, eu não vou dar prova, eu não vou, ainda que historicamente tenha-se prova. Aleluia. E muitos, a gente tem história, né? Livro de testemunho de pessoas que se converteram exatamente buscando as provas contrárias, para dizer não ressuscitou. E aí no caminho de procurar prova de que não ressuscitou, descobriu que as provas históricas são a favor disso. Mas nós não estamos aqui pela prova histórica, eu e você não. Nossos alunos não estão. E o mundo não está sendo convertido pelas provas históricas, aleluia. Os comprovadores históricos estão apiedados das pessoas, querem espalhar a cosmovisão cristã, ensinar a apologética, têm boas intenções. E eu tenho bom coração em relação ao seu entendimento. Mas eu tenho que concluir, irmãos, eu tenho que para que haja transformação, para que haja conversão, aleluia, é necessário o evangelho como ele é, porque este é o poder de Deus. Conversão é a operação, é algo extraordinário, como nós já falamos aqui, né, do poder de Deus na vida de alguém. E é por isso que transforma. É uma experiência. Parte do processo da gente encontrar e receber a salvação, há uma confissão. Há uma confissão. Seja ela porque a gente levantou a mão e foi à frente, seja ela porque nós repetimos palavras de confissão, seja ela porque alguém, como no Novo Testamento, e até hoje o batismo nas águas é um batismo para a confissão, é o propósito do batismo. Seja qual for a maneira de confissão, todos nós confessamos e devemos, é parte dela. Mas a verdadeira salvação não está na confissão. A verdadeira salvação é uma obra de Deus, né? Uma obra divina em nossos corações. Que Deus ricamente abençoe a sua classe neste fim de semana e eu espero ter você comigo aqui para nós estudarmos a próxima lição semana que vem, se Deus quiser. Amém.